Por isso é mais importante a gente ouvir antes de falar do que ouvir depois de falar. Eu poderia aqui meditar com você novamente no livro de Samuel, eu já estava com a palavra pronta, irmão. Se eu quiser trocar essa palavra aqui agora, para falar da palavra de Samuel, eu faço, ela já estava pronta. Mas por isso é importante nós ouvirmos Deus antes de falarmos, porque Deus sabe exatamente a hora e aquilo que nós precisamos ouvir. E se nós precisamos ouvir o que nós vamos ouvir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4. Primeira Pedro 4, a partir do verso 12 até o verso 19. A palavra vai nos dizer assim: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente. Está queimando aí, irmão? As coisas estão ardendo para você, está difícil. Veja o objetivo da provação. O objetivo dela é provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Tem gente que não entende as coisas que lhe acontecem. E questiona o porquê disso, o porquê daquilo. Questionar não é errado, irmão. Mas quando o questionamento tem como base a incredulidade, a não confiança em Deus por algo, aí então existe um erro. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Questionar coisas não é o seu problema. O seu problema é quando o questionamento tem como base a sua incredulidade, porque você não está confiando em Deus. Querer entender situações que nos acontecem é normal, é do ser humano e não tem problema algum. É exatamente por fazermos certos questionamentos que encontraremos certas respostas. Posso ouvir um amém? Amém. E aqui Pedro diz assim: olha, não estranhe o que está acontecendo com vocês, porque o objetivo disso é provar a fé de vocês. E não entenda isso como algo punitivo da parte de Deus. Não entenda aquilo que está te acontecendo como um castigo de Deus. Deus pode te disciplinar e Ele certamente vai te disciplinar. Mas nós temos que entender que tudo aquilo que nos acontece tem o objetivo de nos polir, de nos purificar, de nos santificar mais. Só a Larissa vai ser mais santificada. Tem o objetivo de nos preparar para estar com Ele. Mas ele continua dizendo: contudo, alegrai-vos por ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados, repita essa palavra, insultados, por causa do nome de Cristo, mais feliz é você, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de nós, ou nenhum de vós, sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, a partir daqui eu começo essa palavra. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Isso aqui é algo bom ou ruim, irmão? É bom, só que quando o julgamento chega, a gente esperneia, igual barata tonta quando toma uma borrifada de Baygon. Irmão, o julgamento de Deus é para o seu povo. Amém. E Ele vai te encontrar. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Está vendo a necessidade de obediência ao que Deus diz? Agora, irmão, toda a palavra está em cima do verso 18. E, se é com
dificuldade. Repita essa palavra. Não, de novo. Dificuldade. Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio o pecador? Portanto, aqueles que padecem, de acordo com a vontade de Deus, devem encomendar, confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Posso ouvir um amém? Amém. Já vou logo te dar o tema dessa palavra, para você se situar nela. O tema é conquistando a salvação. Não vai fazer muito sentido agora, mas eu te prometo que no decorrer dessa palavra vai fazer sentido. Eu preciso, querido, que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer aqui nessa noite. Porque essa é uma palavra que, se ela não for entendida do jeito que você precisa entendê-la, você vai ter um entendimento errado do que significa conquistar a sua salvação. Eu te dei logo o tema para você conseguir se situar. Espera aí, conquistar a minha salvação significa que eu tenho que merecer ela? Significa que eu tenho que alcançá-la pela força do meu braço? Nós vamos entender isso nessa noite. Pedro deixa aqui nesse texto que nós lemos, exposto para nós, de forma clara e evidente, que é com dificuldades que seremos salvos. Não é com moleza, irmão. Não é com oba-oba. É com dificuldade. Um negócio que nós não queremos passar é dificuldade. E é por causa das dificuldades que nós estamos abrindo mão da salvação. E Pedro deixa bem claro que é com dificuldade que entraremos na salvação. Mas aqui, querido, não significa, de forma alguma, que nós vamos alcançar a salvação na força do braço, por meio de obras, através dos nossos próprios méritos, ou como alguns gostam de dizer, fazer por merecer. Não é isso que Pedro está dizendo. Porque se fosse isso, então Pedro estaria anulando aquilo que a Bíblia diz, que foi a cruz de Cristo, diga, cruz de Cristo, que proporcionou para mim e para você o mérito de sermos salvos. Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, o verso 8 e 9, isso aqui: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então veja, quando eu falo de conquistarmos a nossa salvação, eu não estou falando sobre através dos nossos méritos, através das nossas próprias obras, através do nosso próprio esforço, alcançarmos algo. Foi a cruz de Cristo que proporcionou para você vida eterna. Amém? Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Vem de Deus, vem da graça de Deus. Então, querido, nós vamos entender melhor o que Pedro quis dizer nesse texto, porque nessa noite eu quero falar sobre essas dificuldades. E você tem que entender, querido, que as dificuldades, elas estão mais ligadas ao seu interior do que ao seu exterior. Algo só se torna verdadeiramente difícil para mim e para você quando a dificuldade está dentro de nós e não fora de nós. Quando você olha algo pelo exterior e você percebe ou acha que aquilo é impossível, na verdade o impossível não está do lado de fora, está do lado de dentro. Quando você olha para algo do lado de fora e você diz, eu não consigo vencer, na verdade aquela incapacidade de vitória não está do lado de fora, está do lado de dentro. O exemplo de Golias que eu tenho falado tantas vezes aqui, que a gente pega Saul e Davi como um paralelo entre um e outro, a resposta estava no interior de cada indivíduo. Golias era grande aos olhos de Saul por fora, porque Saul era pequeno por dentro. Mas aquele gigante do lado de fora, aos olhos de Davi, era nada, porque por dentro Davi era maior do que ele. E querido, vamos entender algo, a vida cristã ela não é fácil, ou é? Não. Eu espero que você já tenha percebido isso. Alguns falam não com tanta convicção, né? Não!
E eu espero que você tenha percebido isso bem rápido, querido. Porque veja, nós enfrentamos não somente inimigos externos, mas problemas internos. Você e eu lutamos, ou tentamos fazer a nossa guerra com coisas exteriores. Mas o seu maior problema, querido, o seu maior inimigo está dentro de você. E as dificuldades você não as encontrará apenas do lado de fora. As suas maiores dificuldades estarão do lado de dentro. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, ele só tem de nós aquilo que ele encontra dentro de nós. O diabo só vai conseguir vantagem em mim e em você, se em nós houver algo que lhe pertence. Houver em nós algo que lhe atrai. Os urubus não vêm sobre o que está vivo, ele vem sobre o que está morto. Então, querido, o que o diabo tem contra mim, contra você, é aquilo que ele consegue encontrar em nós. Então eu quero que você perceba que as suas maiores dificuldades você vai ter que lidar pelo lado de dentro, porque é pelo lado de dentro que ele vem e encontra vantagem sobre nós. De forma que se nós conseguimos tirar aquilo que o alimenta, ele vai morrer de fome. Sabe quem que alimenta o diabo? Aquilo que em nós pertence a ele. Porque se ele vier até nós, e ele vai vir, não espere facilidade, porque ele vai vir, inclusive hoje ele veio contra você ou não veio? O ponto é se quando ele veio, o que ele encontrou em você. Se ele encontrou em você uma barreira, ou se ele encontrou em você uma porta aberta. Se ele encontrou em você um muro, ou se ele encontrou em você uma brecha. Tem alguém aqui me entendendo? Porque quando nós tiramos de dentro de nós aquilo que o atrai, ele não tem nada mais. Isso não significa que você deixará de ter embates contra o diabo. Mas significa que quando ele vier, ele não terá um lugar em você. Por isso a Bíblia diz, não deis o quê? Não deis lugar ao diabo. Você sabe o que significa isso? Dar lugar ao diabo significa que dentro de nós tem algo que lhe é comum e lhe pertence. Não deis lugar ao diabo significa que dentro de você pode existir algo que é comum a ele, que pertence a ele. Mas quando não há isso dentro de você, ele não encontra lugar. Por isso a Bíblia continua dizendo, irai-vos e não pequeis. A ira é errada? Não, Deus se ira. Mas existe uma ira ocasionada por um sentimento ferido, por um sentimento doente. Existe uma ira ocasionada ou fomentada pelo diabo, que se nós dermos lugar a ela, nós vamos fazer besteira. Então veja, querido, o diabo não pode encontrar em nós algo que lhe abasteça. Se você não colocar combustível no carro, o carro para de andar. Se o diabo parar de encontrar coisas em nós, não significa que ele vai parar de vir contra nós, mas significa que ele vai parar de prevalecer contra nós. Veja Jesus disse em João 14:30, Jesus disse que o príncipe, quem? Deste mundo estava vindo e ele nada tinha com ele. Jesus falou assim, olha, o príncipe deste mundo vem e ele nada tem em mim. O que o diabo está tendo de você? O que você está dando para ele? Que está fazendo com que ele prevaleça contra você? O que nós estamos oferecendo aos nossos inimigos que está dificultando a nossa luta do lado de fora? Nossa, pastor, as minhas lutas são tão grandes. Eu te digo, olha para dentro de você, resolve as suas dificuldades do lado de dentro, e as suas lutas do lado de fora também vão se resolver.
Querido, há duas formas. Quantas? Há duas formas de você passar dificuldades. A primeira delas é quando você escolhe fazer o errado sabendo que deveria fazer o certo, então as dificuldades vêm. Ou quando você escolhe seguir Jesus, andar na vontade dele e você enfrenta as dificuldades. Qual das duas você está passando? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Qual das duas você está passando? As dificuldades que você está enfrentando é derivada de qual delas? Porque ou nós estamos fazendo algo conscientemente, sabendo que é errado, e estamos insistindo no erro, e então as dificuldades estão vindo, ou então nós escolhemos seguir a Cristo, e então as dificuldades também vieram. O que nós estamos escolhendo? Interessante, querido, que nessa passagem de João 14:30, que Jesus fala que o príncipe do mundo vinha e nada tinha nele, na Bíblia da versão King James, vai dizer que o príncipe deste mundo não tem direito em Jesus. Repita, não tem direito. Agora preste atenção, para você ter direito sobre algo, aquilo precisa lhe pertencer. Você não tem direito sobre algo que não lhe pertence. Então Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem direito em mim. Por quê? Porque o que estava em Jesus não pertencia a ele. Para você ter direito a algo, aquilo precisa lhe pertencer. Agora veja, Jesus disse algo duríssimo aos fariseus de se ouvir, duríssimo, algo que talvez nós não conseguiríamos ouvir. Irmão, é por isso que eu falo que se nós, muitos de nós, ouvíssemos as palavras diretamente da boca de Jesus, muitos de nós o deixaríamos, o abandonaríamos. Os fariseus ouviram algo duríssimo de Jesus, e eu vou ler o texto para você, João 8:44, olha o que Jesus diz aos fariseus: vós, fariseus, pertenceis, é o quê? Opa! O diabo só tem direito em nós, se ele encontra algo em nós que o pertence. E Jesus diz para os fariseus, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. E quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. O que Jesus está dizendo é que por terem a mentira como a condição deles, eles pertenciam ao diabo. É isso que Jesus está falando. Como vocês abrigam a mentira no interior de vocês como a sua condição, como a mentira faz parte do gênesis de vocês, do DNA de vocês, do âmago de vocês, como vocês são mentirosos, vocês não pertencem a Deus, vocês pertencem ao diabo. Então, querido, a nossa maior dificuldade é lidarmos com aquilo que está dentro de nós e pode comprometer não só a nossa jornada, mas a nossa salvação. Por isso o tema da palavra é conquistando a sua salvação. Porque nós temos que lidar com as dificuldades aqui do lado de dentro, senão elas vão nos comprometer, vão comprometer a nossa jornada e vai comprometer a nossa salvação. Por isso eu te digo, a sua maior dificuldade não é o que te vem por fora, é o que você não está resolvendo pelo lado de dentro. A dificuldade, querido, do justo, não é para merecer a salvação, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. A dificuldade do justo não é para merecer a salvação, mas para se manter no caminho da salvação a qual ele foi colocado. Essa é a sua dificuldade. Você não tem que, está difícil para eu ser salvo. Você já foi salvo. A sua dificuldade é para se manter no caminho da salvação. É isso que Pedro está querendo dizer aqui no texto que nós lemos. Pedro falou, porque é com dificuldade que o justo é salvo. O irmão, o justo já foi salvo. A dificuldade dele é se manter no caminho da salvação. É se manter puro, santo, é se manter irrepreensível. Essa é a nossa dificuldade. Alguém aqui está me entendendo? Ou é fácil para você lidar com o pecado? É fácil para você lidar com a língua grande? É fácil para você lidar com a avareza?
Se for, irmão, você já está morto, e glória a Deus por isso, e vem aqui, põe a mão na minha cabeça e expulsa os capeta. Observe bem, em todo o texto que lemos, Pedro está se referindo sobre suportar o sofrimento da vida. Eu não sei se você prestou atenção aqui no texto que nós lemos de Pedro. Em todos os versículos, todo o texto que nós lemos, Pedro está falando sobre o suportar os sofrimentos dessa vida, sobre a provação que se levanta, sobre o fogo ardente que vem para provar os que têm fé, sobre serem insultados e injustiçados. Aqui é a dificuldade da vida. E essas coisas, deixa eu te dizer, diz mais respeito ao que está dentro de você do que do lado de fora de você. Porque é a sua firmeza do lado de dentro que vai te fazer suportar a provação. É a sua firmeza do lado de dentro que vai te fazer suportar o fogo ardente. É a sua firmeza do lado de dentro que vai te fazer permanecer firmado na fé. É a sua firmeza do lado de dentro que vai te fazer ouvir os insultos, mas não deixar com que os insultos vençam você. É a sua firmeza do lado de dentro que vai fazer com que você seja injustiçado, mas continue confiando em Deus como a sua justiça. Mas tudo isso é quando você vence as dificuldades no seu interior. Veja, Jesus fala algo semelhante em Mateus no capítulo 5, irmão. Se você reparar, todas as minhas palavras, não é uma ou outra não, todas as minhas palavras são recheadas de passagens bíblicas, porque eu não posso falar coisa da minha cabeça, eu tenho que mostrar para você o que a Bíblia diz. Jesus fala algo muito parecido em Mateus no capítulo 5, sobre essas dificuldades que enfrentaríamos, e essas dificuldades estão relacionadas ao que diz respeito a coisas dentro de nós e não fora de nós. Ele diz em Mateus 5, a partir do verso 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A pergunta, querido, que eu te faço é: para quem sofre essas coisas, isso é fácil? Não. Ser perseguido, caluniado, insultado, injuriado, é fácil essas coisas? Não é difícil, você é alvo disso, irmão. Você não precisa sair daqui e olhar para a vida de outra pessoa para dizer que essas coisas são difíceis. É só você olhar para a sua vida e você vai ver que o dia que você confessou a Cristo, as coisas se tornaram mais difíceis ou mais fáceis. Irmão, a vida do crente é muito mais difícil do que a do ímpio, infinitamente mais difícil que a do ímpio. O ímpio está entregue aos seus próprios prazeres e faz o que quer. O crente precisa negar a si mesmo. O crente precisa abandonar a sua própria vida se quiser seguir a Jesus. Isso é difícil, irmão. Agora, alguns até podem sofrer menos com essas coisas, porque aprenderam a lidar melhor com tudo isso olhando para Cristo. Eu, por exemplo, irmão, vocês, e aqui, querido, eu não preciso me gabar de algo que não é verdade em mim, porque eu vou ser reprovado diante do Senhor, se o que eu vou falar aqui não é verdade. Mas vocês estão olhando para um cara que não se importa com insulto. Você quer me insultar? Problema seu. O seu insulto para mim é a mesma coisa que nada. Porque eu aprendi a vencer os insultos, as calúnias. Mas aonde eu tive que enfrentar, querido, essas dificuldades? Aqui dentro. Agora eu venci tudo? Não, eu ainda sofro, eu ainda tenho dificuldades para lidar com muitas coisas. Mas aonde eu vou vencer? Aqui dentro. Então, querido, a dificuldade para ser salvo está ligado a manter uma vida correta em Cristo depois de ter sido salvo por Ele. Vou repetir, preste atenção. A dificuldade para ser salvo está ligado a manter uma vida correta depois de ter sido salvo por Ele. Aí está a sua dificuldade. Você veio para Cristo, entregou sua vida para Ele, nasceu de novo. Aonde está a sua dificuldade agora? Em manter uma vida correta diante dEle. Aqui está o nosso problema. E isso não tem nada a ver com o merecimento, mas com perseverança no caminho do Senhor e em guardar a fé. Repita essas duas coisas comigo: perseverança e guardar a fé.
Deixa eu falar algo sobre isso. Hebreus vai nos falar exatamente sobre a necessidade de perseverarmos e mantermos a fé. Aqui é uma das dificuldades que nós encontramos. Aqui é a dificuldade de muita gente que abandona o caminho, porque para de perseverar e para de guardar a fé. E isso, querido, é condição interior e não exterior. Eu parei de perseverar, eu enfraqueci na fé por causa do fulano de tal. Você parou de perseverar e enfraqueceu na fé porque você parou de ser resolvido pelo lado de dentro. Olha o que Hebreus 10, a partir do 35 diz. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pelo mérito? Pelo seu esforço? Por suas boas obras? Não, o justo viverá pela fé. Aí ele continua dizendo: contudo, se retroceder a minha alma, não se agradará dele. Paulo, quando chegou no fim da sua vida, disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabe qual é a sua maior dificuldade? Perseverar e guardar a fé. Quer se manter no caminho da salvação? Quem quer? Amém. Então ouça, terminar salvo está ligado a manter a fé guardada. É assim que você conquista a sua salvação. Você já foi salvo, mas você precisa se manter no caminho da salvação. Quer manter a sua salvação? Mantenha a sua fé guardada. Isso significa, querido, obrigatoriamente. Eu disse o quê? Então não é opcional. Quer conquistar a sua salvação? Então é obrigatório você manter a sua fé guardada. E isso significa, querido, que você não a perdeu no meio do caminho com as dificuldades que você enfrentou. Tem um monte de gente perdendo a fé por causa de dificuldades externas. É porque não entendeu que o problema se resolve do lado de dentro e não do lado de fora. Tem gente que se tornou apóstata e virou as costas ao Senhor por causa de dificuldades. Por isso, querido, eu quero te dizer algo. Preste atenção aqui. Se para você, depois de ter vindo para Cristo, as coisas não ficaram difíceis, então você deve estar em outro caminho ainda. Quer que eu repita? Ou não? repete aí. Quem veio para Cristo? Amém. Se as coisas não se tornaram difíceis para você depois que você veio para Cristo, você está seguindo outro Senhor. Porque Jesus prometeu, ou melhor, Ele garantiu que dificuldades viriam para aqueles que fossem segui-lo. Mas tem um monte de gente dentro da igreja que a vida deles vai de vento em popa, é tudo tranquilo, eles não se preocupam com nada, está tudo bem para eles, do jeito que eles estão conformados, está tranquilo, não tem dificuldade. Ora, que caminho que essas pessoas estão seguindo? Muitos, queridos, estão confortáveis com a sua vida, no sentido de não se incomodar com nada. Irmão, olha para mim, tem alguma coisa te incomodando? Tem, o pastor está me incomodando. Então tira os olhos de mim, olha para dentro de você, você vai ver que o seu incômodo tem outro nome. Eu te pergunto, tem alguma coisa te incomodando depois que você veio para Cristo? Ou sua vida está tudo legalzinho? Está bom? Você não se incomoda com nada, você não se incomoda com seus pecados? Não, escute, olha para mim todo mundo, agora eu tenho que falar isso. Você não se incomoda com seus erros, não? Você não se incomoda com a sua avareza, com a sua inveja, com a sua mentira? Você não se incomoda, não? O caminho que muitos cristãos estão escolhendo tomar é um caminho de não se incomodar com essas coisas, como se essas coisas não existissem dentro deles, e existe, e precisa ser tratado. Se nada em sua vida, querido, o incomoda no sentido de viver a fé, a vida cristã, então é provável que você já tenha sido imobilizado pelo seu inimigo. Você está preocupado com a sua fé? Você se preocupa com aquilo que pode abafar o seu crer? Você se preocupa com aquilo que pode afastar os seus passos do caminho do Senhor ou não?
Ou você é daqueles que toca qualquer coisa que aparece diante de você, que olha qualquer coisa que os seus olhos se agrada, que vai para qualquer direção que os seus olhos se agradam? Você é que tipo de pessoa? Nós temos que ficar incomodados, querido, com coisas dentro de nós, porque aqui está a razão das nossas maiores dificuldades. Não acontece, não acontece lá, porque não está acontecendo aqui. Você sabe onde está a maior dificuldade da vida cristã? Onde Jesus disse que se alguém deseja segui-lo, é preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então ir após ele. Aqui está a maior dificuldade da vida cristã. Não existe uma dificuldade para nenhum de nós maior do que essa que Jesus disse. Quer me seguir? Quem quer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Aqui está a sua maior dificuldade, irmão. Isso é fácil? Não. Por quê? Porque isso vai levar com que você possa lidar com o seu próprio eu, com o seu próprio interior, com as suas próprias bagunças internas. Alguém está me entendendo? Amém. Quando você olha, querido, para aquilo que Jesus disse sobre negar a si mesmo, você verá coisas como andar a segunda milha, dar outra face, perdoar 70 vezes 7, amar seus inimigos, não ser maldizente, não ser invejoso, e a lista continua. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala, negue-se a si mesmo. Isso significa lidar diretamente com essas coisas, irmão. E não adianta você falar para o diabo assim, não adianta você falar assim para o diabo, diabo, para de fazer isso em mim, ou para de fazer isso contra mim. Ele vai olhar para você e vai falar assim, eu estou fazendo porque está dentro de você. Diabo, para de amarrar as minhas mãos na hora de ofertar. Ele vai falar assim, você não oferta porque você é avarento. Diabo, para de ficar fomentando para eu falar mal dos outros. Você fala mal dos outros porque você é linguarudo. Está dentro de você. Todas essas coisas, queridos, estão ligadas ao que precisamos aprender a praticar, e isso certamente irá doer em nós. Negar a si mesmo vai doer. Eita Jesus! Não vai ser fácil, irmão. Você vai ter choros e ranger de dente, porque vai ser difícil. Vai ter coisa que você vai falar assim, eu não quero, ai, está doendo. Vontade de matar ele, mas quem tem que morrer sou eu. É assim ou não é? Você quis matar alguém hoje? Só que você não percebeu que quem tinha que morrer era você. Alguém que se diz um cristão e não tem dificuldades em negar a si mesmo, das duas uma. Ou ele alcançou um patamar de entrega tão grande em Deus que ele morreu para si mesmo, ou ele abandonou a vida cristã que nos chama para diminuirmos e Cristo crescer em nós. Qual é você? Escute, olha para mim. Se você não tem dificuldade em negar a si mesmo, parabéns, você morreu tanto para si que agora Cristo está vivendo em você plenamente. Mas se você não é esse, que você não tem dificuldade em negar a si mesmo, então provavelmente você abandonou a vida cristã e Cristo parou de crescer em você. E você diminuir. Não dá, querido, para conceber a ideia de um cristão de verdade que não enfrente lutas e desafios, seja com o seu exterior quanto com o interior. Um cristão de verdade está lutando constantemente consigo, enfrentando lutas e desafios. No dia, querido, de hoje, você teve que lidar com duas coisas. Você teve que lidar com espíritos malignos e consigo mesmo. Quem ganhou a batalha? Quem apanhou mais? Ei, pastor, eu apanhei mais do que não sei o quê. Eu apanhei. Mas hoje, no dia de hoje, você lidou com duas coisas. Com demônios e consigo mesmo. E você sequer parou para prestar atenção nisso? E a vitória, querido, sobre um está ligada com a resposta que damos ao outro. Quer vencer os demônios? A resposta está em como você lida consigo mesmo.
Eu venci o diabo, eu venci o diabo. Você só vence o diabo se você vencer a si mesmo. Porque o diabo só vence, porque a Bíblia diz assim, e essa vitória que venceu o mundo, a nossa o quê? Diga fé. O diabo só vence quem está andando em outra coisa, diferente da palavra de Deus. O diabo só vence quem ele encontra no interior da pessoa condição de fazer a guerra contra ela e prevalecer. Paulo, por exemplo, querido, ele não venceria os seus desafios contra o diabo se ele não tivesse superado seus desafios interiores. Paulo disse que enfrentou adversidades pelo lado de fora e pelo lado de dentro. As duas guerras, do lado de fora e do lado de dentro. Só que a do lado de fora é resultado da guerra do lado de dentro. E Paulo venceu o diabo do lado de fora porque venceu a si mesmo do lado de dentro. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 7:5. Pois, nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados externamente, lutas internamente e temores. Olha, adversidades do lado de fora, dificuldades do lado de fora e dificuldades do lado de dentro. Infelizmente, muitos hoje têm se feito crentes por conveniência ou por tempo determinado. Conveniência porque foram para a igreja e encontraram algo que os agradava naquele momento. E por tempo determinado, porque quando as tribulações chegam, eles pulam fora do barco. Você vai entender o que eu vou dizer. Eles não calcularam bem o custo da jornada, e quando a tempestade se abate sobre o barco, eles são os primeiros a pularem fora. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que pulam fora do barco? São as que não sabem lidar com as suas dificuldades interiores. Chegou a tribulação deu contra o barco, e eu ficar aqui, eu vou sair daqui, senão eu vou naufragar. Mas mal sabe ele, que se ele sair para fora do barco, ele vai naufragar de qualquer jeito. Porque se você não lidar com a dificuldade de dentro de você, você não pode acalmar a tempestade do lado de fora de você. Por que os discípulos não conseguiram acalmar a tempestade e Jesus conseguiu? Porque existia uma condição dentro de Jesus, aonde aquela tempestade não estava do lado de dentro. Se não tem tempestade do lado de dentro, você pode acalmar a tempestade do lado de fora. Mas se você está agitado do lado de dentro, você vai, socorro, socorro, vamos morrer. E tem um monte de gente assim. A vida cristã, querida, ela não é de facilidades, ela é de desafios que nos levarão a sacrifícios. Posso te fazer uma pergunta sincera? Quais desafios você está enfrentando? Que estão te levando a deixar coisas de lado. Muitos de nós não estamos fazendo sacrifício nenhum mais. Muitos de nós, eu não falo muito essa palavra, mas muitos de nós não estamos pagando preço para nada. Muitos de nós, a gente não está se importando, irmão, com a nossa condição interna. A gente está dando de ombro, tipo assim, vamos aí, do jeito que a vida quiser levar. É o crente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas esses desafios, querido, que nós enfrentamos, nos levarão a sacrifícios. E quando digo sacrifício, eu estou falando do negar a si mesmo. No Antigo Testamento havia a prática de sacrifícios. No Novo Testamento não há prática de sacrifício. Jesus mudou a palavra sacrifício para negar a si mesmo. Sabe qual é o seu sacrifício? Negar a si mesmo. E negar a si mesmo é lidar com o seu interior dificultoso, atribulado. Deixa de ser atribulado, porque você está atribulando os outros. Deixa de ser difícil, que você está dificultando as coisas para os outros. Por isso, querido, não é possível conceber a ideia de um cristão que não tem o mínimo de embate consigo mesmo. Irmão, não dá. Aqui, presta atenção que eu vou dizer, irmão. Porque se o que você vai ouvir agora, você não parar para olhar para a sua vida e meditar a respeito de si mesmo, é melhor você começar a se questionar se você pertence a Cristo, se você nasceu de novo. Escute o que eu vou dizer. Não é possível conceber a ideia de um cristão que não tem o mínimo de embate consigo mesmo. Se você não tem o mínimo
interior de enfrentamento consigo mesmo. O que significa isso? Lutar contra as suas próprias vontades erradas. Lutar contra as coisas que não estão em conformidade com a sua vida. Se você não tem o mínimo empenho em combater contra si mesmo, então, irmão, você está mais perdido do que você imagina. Tem crente que já desistiu de vencer a si próprio. Ele não vai se importar em mentir, ele não vai se importar em roubar, ele não vai se importar com nada, ele desistiu de si mesmo. Você, querido, vai ter dificuldades, porque você vai se deparar consigo mesmo, e você tem que começar a fazer o embate consigo mesmo. Isso aqui eu quero tanto, mas eu não vou fazer. Eu não estou só falando de embate contra o diabo, porque isso é inevitável. Eu estou falando de um embate consigo mesmo. Isso significa lutar contra si próprio. Para muita gente, querido, escute, para você ver se isso não é verdade. Para muita gente é fácil ficar ressentido. Para muita gente é fácil ficar amargurado, não perdoar, não amar, é fácil odiar, é fácil falar mal, é fácil mentir. Mas eles sequer tentam resistir a essas coisas. Eles resistem sim o perdão, eles resistem a paciência, o amor, resistem o guardar a língua. Nós fizemos o caminho oposto. Quando nós deveríamos brigar contra a amargura, brigar contra o ressentimento, brigar contra a falta de perdão, quando nós deveríamos brigar contra o ódio que nós queremos sentir e dar vazão a ele, nós deixamos essas coisas fluírem livremente de nós e brigamos com aquilo que não deveríamos. Brigamos para não perdoar, brigamos para não ficar amargurado. Nós brigamos com a coisa errada. Eu não estou falando que você vai conseguir, querido, vencer todas as suas lutas de uma vez só, porque existe um processo. Muitas vezes nós caímos, mas também nos levantamos, ou não? Você caiu e ficou prostrado. Eu quero te dar uma palavra: se você é justo, quem é justo aqui? Amém. O Senhor disse: o justo vai cair 7 vezes, mas em todos o Senhor o levanta. Amém. O problema não é você cair, é você ficar prostrado. Caiu? Levante-se e comece a lidar com aquela dificuldade que te derrubou, não mais pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. Amém ou não? Levantar-se, querido, é mostrar para si mesmo que você não desistiu, que você está pronto para o próximo round. E não é o próximo round com os outros, é consigo mesmo. Se você não desistiu até hoje, mesmo diante de todas as dificuldades que você enfrentou, você caiu e se levantou, caiu e se levantou, caiu e se levantou, você está mostrando algo para si mesmo. Estou pronto para o próximo round. Apanhei, mas agora eu estou de pé e eu vou lutar com isso aqui de novo. Ou como já dizia o Rocky Balboa, o importante não é quantas vezes o homem cai, mas o quanto ele consegue ficar de pé. Vamos lá, começar aí para o final. Não vai ser fácil, querido, não vai ser fácil para você, porque o diabo e o mundo não vão facilitar as coisas. Mas vai ser possível se nós perseverarmos em fé. Nem o mundo, nem o diabo vai te ajudar em nada, irmão. Vai dificultar mais ainda. Mas vai ser possível. Repita comigo, vai ser possível. Se eu perseverar em fé. Obviamente isso vai nos custar coisas. E será preciso abrirmos mão. Vai ser preciso um confronto conosco mesmo. Agora, ouça com muita atenção isso. Tudo aquilo que não estamos dispostos a abrir mão se tornará objeto de negociação. Eu sei que você não entendeu o que eu disse, mas eu vou explicar. Você tem dificuldades no seu interior, que se você não abrir mão dessas dificuldades, você vai negociar o que não pode ser negociado por causa dessas dificuldades. Você conseguiu entender o que eu acabei de dizer? Você conseguiu entender? Sério, irmão? Então preste atenção. Porque aquilo que está ligado no meu interior é o que vai produzir as dificuldades ou as facilidades dentro de mim. Aquilo que você retém no seu interior
e não quer se desfazer, é o que será usado para negociar a sua fé e tirar você do caminho. Tem gente que prefere se entregar às suas dificuldades e então negocia o seu caminho. Tem gente que já lutou tanto com esse problema, com aquele problema, que acaba desistindo diante deles e fala assim: quer saber do negócio? Eu vou desistir. E então faz o quê? Negocia o caminho. Por quê? Porque não resolveu com as suas dificuldades do lado de dentro. Quer exemplos? A fome de Esaú. Esaú negociou o seu direito de primogenitura por causa de uma fome. Uma dificuldade dentro dele. Eu estou com fome. Do que me adianta o direito que Deus me deu? Preste atenção, irmão. Do que me adianta o direito que Deus me deu de ser o primogênito se eu vou morrer de fome? Então ele negocia o inegociável por algo interno, interior dele. O desejo de Eva, por exemplo. Eva não lidou com o seu desejo interior e aquilo foi contra ela. A ganância de Judas foi contra ele. A cobiça de Geazi, servo do profeta Eliseu, foi contra ele e ele ficou leproso. Por quê? Porque quando você não lidar com as suas dificuldades internas, você vai negociar valores eternos. Quer que eu repita isso? Se você não lidar com dificuldades internas, você vai negociar valores eternos. Você vê a importância, querido, da necessidade de você confrontar a si mesmo? Tem gente que fica bravo quando o pastor confronta, mas o pastor só confronta porque a pessoa não se confronta. Eu fiquei bicudo com aquilo que o pastor falou. Se tivesse confrontado a si mesmo, não ficaria bicudo com o confronto do pastor. Porque se eu julgo a mim mesmo, eu não tenho necessidade de ser julgado pelo outro. Na jornada do Senhor, querido, não cabe negociação. Ou abrimos mão do que é preciso, ou aquilo vai nos comprometer no caminho. Jesus não está pronto para negociação, mas para substituição. Repita isso comigo: Jesus não está pronto para negociar, mas para substituir. Olha isso aqui. Ele vai substituir aquilo que para ele entregamos ou por ele abandonamos. Eu não sei, acho que vocês não estão gostando dessa palavra, né? Jesus não vai negociar esse pecado com você não, irmão. Olha para mim, levanta a cabeça. Eu não sei se quando você abaixa a cabeça é porque você não quer ouvir. Jesus não vai negociar esse erro com você aí não, irmão. Jesus não vai negociar essa aliança errada aí com você não. Jesus não vai negociar aquilo que nós estamos achando que Jesus vai negociar não. Ele vai substituir se por ele nós entregarmos ou abandonarmos. Aí ele substitui. Por isso, muitos de nós vamos ter que abandonar algumas companhias, certos relacionamentos, porque ele tem algo melhor para colocar no lugar. Jesus não substitui 6 por meia dúzia, ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele não vai negociar certas coisas com você, mas se você resolver lidar com isso, falar: Senhor, por causa de ti, eu coloco na tua presença, eu entrego nas suas mãos, eu tenho uma boa notícia para você, ele vai trazer para você mais do que você pede ou pensa. Mas se não quisermos enfrentar as dificuldades, vamos manter coisas perto de nós que nos roubarão dele. E a vida fácil, querido, é só para quem... A vida fácil é para quem só quer dizer sim para si mesmo. Irmão, Jesus falou de 2 caminhos: apertado e estreito, largo e espaçoso. O caminho apertado e estreito é difícil, irmão. Se eu e você estamos tudo bem com a nossa vida, está tudo legal, nada precisa ser mudado, então nós pegamos o caminho largo e espaçoso. E aí está a vida fácil, porque você não tem que negar a si mesmo, você não precisa perdoar as pessoas, você não precisa amar as pessoas. Só que Jesus falou que quem pega esse caminho conduz para a perdição. O justo, querido, ele é salvo com dificuldades, porque ele tem que escolher entre agradar a si mesmo ou agradar a Deus. Entre dizer não para o mundo e dizer sim para o reino de Deus.
Entre dizer não para a amargura e sim para o perdão. Entre dizer não para a mentira e sim para a verdade. Entre dizer não para a cobiça e avareza e dizer sim para o desapego e generosidade. E tantas outras coisas, querido. É por isso que o justo é salvo com dificuldade. Porque ele tem que fazer escolhas diárias na qual ele perde e Cristo ganha. Se alguém deseja facilidades, a igreja não é para esse tal, porque ela é cheia de desafios pessoais e coletivos. Eu não vou para a igreja porque isso, porque aquilo outro. Se você está buscando uma igreja que não tenha dificuldade, a igreja não é para você, porque a igreja está cheia de pessoas com dificuldades pessoais e coletivas. Ponto. Cada um de nós, querido, hoje teve a oportunidade de, com dificuldades, se manter no caminho da salvação. Você fez alguma coisa? Você sabia que hoje você poderia ter se mantido um pouco mais no caminho da salvação? O que você fez? Ou foi fácil para você fazer tudo que você fez hoje, sem isso lhe pesar na consciência e lhe custar alguma coisa? Pega tudo que você fez hoje, tudo que você falou, tudo que você pensou, tudo que você tocou, tudo que você viu, aonde você foi, preste atenção, irmão, olha para mim. Se você tratar a palavra do Senhor como desinteressante, você vai ser tratado na mesma medida por Deus, como alguém não sendo digno de receber a herança dele. Preste atenção, se tudo que eu e você fizemos hoje, se tudo que nós estamos fazendo até hoje, se para nós, queridos, isso não está pesando na nossa consciência e não está nos custando alguma coisa, repito, nós estamos mais perdidos do que imaginamos. Foi fácil para você hoje fazer fofoca? Foi fácil para você hoje falar mal dos outros? Foi fácil para você invejar, cobiçar, odiar, mentir? Foi fácil? Se essas coisas foram fáceis para você, você está perdido. Essas coisas não podem ser fáceis para nós. Porque se vivemos errado e isso não nos incomoda, então foi o caminho fácil que escolhemos pegar. Isso infelizmente nos levará a uma direção que não foi escolhida pelo Senhor. Preste atenção nas palavras que têm sido ministradas. Preste atenção, irmão. Vocês não prestam atenção nas palavras que eu falo. Vocês não prestam atenção. Preste atenção, querido, porque todas as palavras falam mais, querido, daquilo que diz respeito a lidar com o nosso interior do que o nosso exterior. Você vem para cá e me ouve de quarta e domingo, querido, e a maioria das palavras estão ensinando a mim e a você a tratar com o nosso interior, com as nossas dificuldades internas e não externas. Jesus disse certa vez: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Preste atenção aqui. Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Olha isso aqui, irmão. Quando Jesus usa a expressão ganhar o mundo inteiro, não é para demonstrar a vitória, mas para demonstrar que a vida é ganha pelo lado de dentro, conquistando a sua alma. Você está perdido, irmão. Irmão, eu vou dizer com todas as palavras: você está perdido. Porque você ouve um negócio desse, você fica como um morto no seu lugar. E você não gosta de ouvir que você está perdido. Eu repito, você está perdido. E você fica ofendido quando você ouve isso. Porque se a verdade não move você, irmão, o que está te movendo? Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro não significa você ser vitorioso. Jesus está trazendo a vitória para o lado de dentro. Ele está mostrando que você ganha quando você conquista a sua alma. Quando você vence as dificuldades dentro de você. Eu sei que é difícil ouvir certas coisas, irmão. Eu sei que é difícil ouvir certas palavras, mas a verdade vem para quem ama o Senhor. A verdade vem para quem quer ser liberto. A verdade não vem para quem está conformado consigo mesmo, que está conformado com o pecado, que está conformado com o erro. A verdade vem para levantar um povo santo e irrepreensível ao Senhor. A conquista da alma é difícil, irmão. É trabalhoso, é custoso, é doloroso, mas é indispensável para quem quer chegar lá. Quem quer chegar lá? Conquiste a sua alma.
Escute o que eu te digo. Nós não deveríamos ter medo do final da jornada, porque ela chegará para todos nós. A questão é como ela chegará, desastrosa ou vitoriosa. Tem gente que tem medo de morrer. Irmão, não tenha medo da morte, porque se você viveu para Cristo é lucro. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Tem gente que fica, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, vai todo mundo morrer, a questão é como vai ser o final, vai ser desastroso ou vitorioso, porque é isso que a Bíblia diz, que a vitória que vence o mundo não é uma vida fácil, a vitória que vence o mundo é uma vida superada com muitas dificuldades pela fé. Quer facilidade? Você vai entrar em outro caminho. Quer vencer o mundo pela fé? Aprenda a lidar com as dificuldades e superá-las em Deus. Ponto. Então eu te pergunto, o que nós estamos fazendo para nos manter no caminho da salvação? Vamos lá, vou terminar agora. Estamos enfrentando as dificuldades sem desfalecermos? Ou estamos escolhendo desistir porque as coisas estão difíceis e desejo algo mais fácil? Encontre a sua resposta e saiba que quando de fato perdemos algo pelo Senhor, é que então de fato ganhamos. O que você está procurando, irmão? O que você está fazendo para se manter no caminho da salvação? Diga para mim. Eu quero terminar com o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, e eu termino agora de fato. A partir do verso 7. Paulo disse assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que você está fazendo para conquistar a sua salvação? Não merecê-la, porque a sua salvação é pela fé, mas o que você está fazendo para se manter no caminho da salvação que você foi colocado? Está lidando com as suas dificuldades, com os seus problemas interiores? Ou você está resolvendo arregar? Colocou a mão no arado e está escolhendo tirar a mão do arado? Amanhã você vai lidar com os mesmos problemas que você lidou hoje. Com os dois mesmos problemas. Amanhã você vai lidar com espíritos malignos e vai lidar consigo mesmo mais uma vez. O que você vai fazer, irmão, em relação a essas duas coisas? Se você aprender a lidar consigo, você vai aprender a lidar com as coisas do lado de fora. Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Eu de verdade, eu não gosto quando alguém não recebe o que eu digo e fica ferido comigo. Mas se a ferida que eu estou criando em você, querido, é em amor, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Essas feridas vão curar você. Amém? Nós estamos precisando ou não estamos? Fica de pé no seu lugar.